Podemos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Nós iremos ler em Atos 2, capítulo 1. Atos 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Vamos estar louvando o nome do Senhor, entregando nesse momento a nossa adoração, o nosso cântico, e que o Senhor venha receber como um cheiro suave as suas narinas nessa noite, a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia. Dê o seu melhor para Deus nessa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Declare isso pro Senhor nessa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, aleluia, nós queremos ouvir, Senhor, como o som do céu a Tua glória. Oh, aleluia.
linda, Deus. Nós te damos honra, te damos glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Não há nada que
seja a nossa verdade todos os dias. Que seja a nossa verdade todos os dias. Que seja a nossa verdade todos os dias. Seja adorado, Senhor, através de nós. Nós te engrandecemos, o Senhor é tudo que nós desejamos, Senhor. Não há nada, Senhor, não há nada que se compare à tua presença. Nada mais nos satisfaz, Senhor, nada. Nem pessoas, nem lugares, Senhor. Nós podemos até buscar, Senhor, mas nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz como a tua presença. Que verdadeiramente venha haver contentamento, Senhor, em ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que venha haver contentamento em ti, Senhor. Seja adorado através de nós. Seja adorado através de nós. Seja adorado através de nós. Enquanto
Obrigado, Jesus, porque nós mudamos tanto, nós mudamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas o Senhor continua o mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E as palmas louvem ao Senhor Jesus. Aleluia. Continua com seus olhos fechados. Continua com seus olhos fechados. Você vai ter um tempo de exaltar ao Senhor. Aproveitar o som dos instrumentos nessa noite. Continua com seus olhos fechados e comece a declarar o amor que você sente pelo Senhor nessa noite. Irmãos, não precisa abrir os seus olhos. Continua com seus olhos fechados. Só ouça o que eu estou falando com você. Essa terra é uma terra abençoada por Deus. Nova Jerusalém é uma terra abençoada por Deus. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas em nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito nessa casa. E se você continuar crendo, você vai receber a tua bênção. Você vai receber a sua vitória e vai testemunhar das coisas que Deus tem feito. Eu tenho ouvido as grandes coisas que Deus tem feito no meio do povo. Deus tem feito no meio dos irmãos. E na sua vida não vai ser diferente. Se você entrou por essas portas crendo no Deus que é poderoso, que é grande, que nós cantamos nesse louvor, você vai receber aquilo que você precisa para a sua vida. Você vai ser fortalecido no Senhor para que você possa caminhar. Mas os seus lábios não podem ficar calados. O seu interior não pode ficar calado. Você não pode ser mais um na multidão. Você precisa estar na multidão, mas você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que ser um filho, você tem que ser um adorador. Você tem que ser um homem ou uma mulher cheia da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E nesses momentos em que os ministros de louvor louvam a Deus nessa casa, você tem a oportunidade de louvar a Deus, de engrandecer ao Senhor, de abrir a tua boca, de cantar. Talvez você não cantou há dias, talvez você não louvou há dias, mas nesse dia, nessa noite, nesse culto,
Você tem a oportunidade de cantar, você tem a oportunidade de exaltar a esse Deus que é vivo e que é real. Deus está pronto para te abençoar, meu irmão. Deus está pronto para te abençoar, minha irmã. Deus está pronto para se manifestar a você nessa noite, nessa casa. Deus está pronto para estender as mãos sobre você e te socorrer naquilo que você precisa. O que você precisa fazer é ter um encontro com o Senhor nessa noite. É verdadeiramente se lançar ao Senhor nesse lugar. É tratar esse ambiente como um ambiente espiritual, um ambiente sobrenatural da glória de Deus que está nesse lugar. Os anjos do Deus passeiam nesse lugar, os anjos do Senhor passeiam nesse lugar. E eu creio que Deus há de responder a tua oração nessa noite. Por isso eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora, nessa noite, nesse lugar. E você começasse a se comunicar com esse Deus que é poderoso e falar com Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu vim nessa quarta-feira, eu não vim aqui à toa, Senhor, eu vim para te adorar, Jesus. Eu não vim aqui por causa do irmão Otto, eu não vim aqui por causa dos músicos. Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Eu vim aqui para cantar os meus louvores ao Senhor. Eu vim aqui para falar com o Senhor sobre aquilo que eu preciso. Você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Então aproveite esse momento agora, você vai ter 15 segundos de adoração a Deus, para que a gente continue com daqui a pouco, mas eu quero te apresentar a Deus nessa noite. Oh, você é livre, você é livre. Você é livre, que os teus lábios agora falem com Deus. Diga palavras agradáveis, declare o seu amor. Quando você namorava, você declarava o seu amor à sua namorada. Quando você noivou, você declarava o seu amor à sua noiva, à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe. Durante toda a sua vida, toda a sua trajetória, você dizia: eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu irmão, eu te amo, esposa. Agora chegou a hora de você dizer: eu te amo, Senhor. Você chegou a hora de você declarar a Jesus o seu amor que você sente por Ele. Então nessa noite, em nome de Jesus, aproveite essa oportunidade que você está tendo hoje. Não deixe passar essa noite sem falar: eu te amo, Deus. Recebemos nas nossas vidas todas as manhãs, todas as horas como nosso Senhor e Salvador esse lugar. Você que pode aplaudir o Senhor bem forte, dizendo a Ele o quanto você o ama e o exalta. Exalta o Senhor com as suas palmas. Exalta o Senhor com o teu corpo agora. Exalta o Senhor agora com o teu corpo físico, através do gesto de palmas àquele que vive e que reina, que é coroado e que é santo, santo, santo. Santo é o nosso Senhor, aleluia, aleluia. É bom adorar ao Senhor. Vem cá as crianças, vem cá crianças, aleluia. Subam aqui, que maravilha, glória a Deus, que presença maravilhosa. Como é bom te adorar. Vem cá, presbítero Everaldo, o senhor pode orar pelas crianças, meu irmão? Glória a Deus. Se você puder, nós vamos estender as mãos para cá. E nós vamos orar pelas nossas crianças, essas bênçãos, essas igrejas santas, em nome de Jesus. Aleluia, coisa boa
é ver uma nova geração sendo instruída nos caminhos do Senhor. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Pai Santo, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, por teu privilégio, Senhor, de ver uma nova geração crescendo, Senhor, crescendo em unidade, crescendo em amor, aprendendo, ó Deus, um pouco mais da tua palavra. Toma em tuas mãos, Senhor, cada criança deste lugar, visita poderosamente, neutraliza toda investida, Senhor, contra as nossas crianças. Deus, usa de bondade, visita cada família representada, Senhor, aqui neste santuário, na vida das nossas crianças. Ó Deus, que a tua mão poderosa esteja derramada sobre ela, que todos os projetos, ó Deus, escritos por ti, meu Pai, venha se concretizar, meu Deus, na vida, Senhor, das nossas crianças. Futuro, Senhor, desta nação, porque com certeza, meu Pai, é o futuro da tua igreja. Aqui serão homens e mulheres espalhadas, Senhor, por esta nação, dizendo que só o Senhor é Deus sobre esta terra. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Que bom que você veio à casa de Deus. Que maravilha, nossas crianças fazendo festa. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas. Me presta esse microfone aí, varão, por favor. Deus tem feito grandes coisas, irmãos, na vida de muitas pessoas na nossa congregação. E como a gente vem falando, a gente vai começar a dar oportunidade para as pessoas contar as suas bênçãos, a sua vitória. E se você tiver uma vitória para contar, você pode falar comigo, falar com o obreiro que você deseja. Que alegria te ver aqui, irmã Márcia. Glória a Deus. Muito bom, milagre de Deus. Você é um milagre. Então Deus vem fazendo grandes coisas na vida de alguns irmãos. Eu testemunhei aqui domingo do que Deus vem fazendo na minha vida. E outros irmãos têm vontade de testemunhar também das coisas que Deus tem feito. E cada testemunho que é dado nessa congregação é um motivo para você glorificar Deus e aumentar a sua fé. É por isso que nessa noite, mais uma vez, com a autorização do nosso pastor Luciano, nós vamos dar uma oportunidade agora para a irmã Luana testemunhar do grande milagre que ela vivenciou e que ela recebeu de Deus na vida dela. Se você puder, aplauda o Senhor pela vida da nossa irmã Luana. Vem cá, minha irmã. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é um motivo de muita felicidade estar aqui compartilhando com vocês algo que o Senhor fez comigo nesse ano de 2025. Tinha tudo para ser o pior ano da minha vida, mas eu digo para vocês que eu estou fechando 2025 o melhor ano da minha vida. E aí, primeiramente, eu quero compartilhar com vocês um versículo, que é Provérbios 18, versículo 21, onde que está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por que eu quero começar com essa mensagem? Porque eu estou vindo de 2 milagres. Desde 2016, eu tinha depressão, só que ela não era tão forte, não era tão latente. Quem olhava para mim achava que eu não tinha nada, mas só eu sabia, dentro da minha casa, as perturbações que eu tinha na minha mente. E Deus já tinha falado várias vezes que eu já tinha tentado contra a minha vida. E como a gente é conhecedor da palavra de Deus, a gente sabe que aquele que comete suicídio não tem direito ao reino de Deus. E aí, nessas minhas crises de depressão, eu no meu quarto, eu falava com Deus: Senhor, me coloca uma doença, me coloca um câncer, eu não quero mais viver.
E assim foi durante algum tempo. Quando foi agora, 2025, dia 26 de fevereiro de 2025, eu fui diagnosticada com câncer. Com câncer no colo do útero. E de fato, eu peguei essa mensagem para mim. Que realmente, a vida e a morte tá no poder da nossa língua. Então a gente tem que vigiar o que a gente determina para nossa vida. A gente tem que vigiar o que a gente profetiza para nós mesmos, para os nossos filhos, porque de fato isso é real, isso é bíblico. E aí eu fui diagnosticada com câncer do colo do útero e eu aceitei não a doença, mas o processo. Mas é algo que eu não fiquei triste, não fiquei feliz, mas eu fiquei assim, não foi eu que pedi? Vambora. E aí eu falei, seja o que Deus quiser. E aí compartilhei com a minha família. E aí eu comecei a ver o mover de Deus. Né? A minha mãe orando, a igreja orando. E aí eu falei, caramba, é muito injusto da minha parte. Eu tenho pedido a Deus para Deus me levar. De fato aconteceu a doença. E eu tô vendo todo mundo orando, todo mundo jejuando. Tinha irmãs orando por mim de madrugada. E a gente sabe, quando a gente pega uma luta que não é nossa, a gente passa por muitas batalhas espirituais. E eu falei, não é justo, eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. E aí eu fui diagnosticada com câncer do colo do útero no dia 26. E aí começou o meu processo. Eu achei que eu ia fazer uma cirurgia, né, que é a esterectomia, a retirada do útero, e ia ficar tudo bem. Já estava conformada. Eu não tenho filhos, mas também não foi algo muito impactante, porque eu nunca tive esse desejo de ser mãe. Então eu estava conformada. E ali eu comecei em busca de oncologista. E aí eu já estava com dificuldade para poder achar, por causa do plano de saúde. E aí eu consegui eu falei, ele vai pedir, vai falar que eu vou ter que operar e tá tudo bem. Aí quando eu cheguei no oncologista, ele falou assim, Luana, não tem como te operar. O tumor que você tem tá com 4,9 centímetros. É um tumor grande. Você precisa passar por radioterapia e quimioterapia. E isso assusta, né? Assusta muito. Falei, tá bom. E aí comecei a correr atrás de médico para poder fazer o tratamento e clínica. E as portas estavam fechadas, porque a Unimed estava com problema, né? E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a clínica que fazia o tratamento de quimioterapia, radioterapia, não estava aceitando o plano. E aí a gente começou a entrar numa batalha. Meu coração, mesmo assim, ainda um pouco duro, e o Senhor falando o tempo inteiro, não é para sua morte, não é para sua morte. E aí a igreja, vocês começaram a orar, as irmãs do ciclo de oração começaram a interceder. E nisso que as irmãs começaram a interceder, as portas foram abertas. Não foi fácil, irmãos. Muitas das vezes eu pensei em desistir, porque psicologicamente é muito cansativo, é muito estressante. E mediante disso, eu falei, nossa, a igreja está enfrentando uma luta, está orando e jejuando por mim. Eu tenho que lutar. Então eu vou me permitir fazer os outros tratamentos que eu também precisava. Que seria acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo. Porque durante esses anos de depressão, eu sempre falava, eu vou melhorar. Amanhã eu vou tomar um banho, vou acordar, vou trabalhar e vou melhorar. E essa melhora, ela nunca veio, né? Só piorava. Tanto é que só piorava que eu profetizei a doença para minha vida. E aí eu comecei a fazer o tratamento, né? E aí, irmãos, Deus é tremendo. As portas começaram a ser abertas. Deus não deixou faltar nada para mim. Eu sou CLT, né? Trabalho. E, nossa, como todo mundo tem conta para pagar. E aí as contas começaram a juntar. E minha mãe preocupada. Falei, mãe, não estou preocupada não, estou descansando. Estou descansando porque se Ele permitir eu passar pelo processo, Ele vai prover tudo. E realmente, de fato, Jesus proveu tudo. Ele proveu desde o alimento, porque a quimioterapia deixa a gente fisicamente muito abalado na questão alimentar. Então, Deus providenciou desde o alimento até as minhas dívidas. Eu tinha feito um seguro de vida, e aí eu lembrei desse seguro de vida, acionei o seguro,
E aí, com o dinheiro do seguro, eu paguei minhas dívidas e as coisas foram acontecendo. E orando e buscando, e a igreja intercedendo. E aí, no dia 2 de outubro, né, eu fui fazer uma ressonância magnética, que era para saber como estava o tumor. Só que antes do dia 2, eu já tinha feito uma outra. E essa outra mostrava que o tumor ele já tinha diminuído 1 centímetro. Parece pouco, né? Mas é muita coisa. E aí, quando foi no dia 2 de outubro, eu fui fazer uma outra ressonância. Eu já tinha passado por 6 sessões de quimioterapia, 25 de radioterapia e 3 de bracterapia, que é um outro tipo de radiação interna. Esses tratamentos deixam algumas sequelas, sabe? Mas é para honra e glória de Deus. Quem faz o milagre é Ele, e é Ele que determina se de fato eu vou carregar essas sequelas para a vida. Mas o que eu quero dizer é que no dia 2 de outubro, eu fui fazer uma ressonância, e aí eu fui levar para minha oncologista o resultado. E ela falou simplesmente assim: Luana, o tumor sumiu. Para a honra e glória do Senhor, o tumor sumiu, não tem mais tumor. E aí eu fiquei meio assim anestesiada, eu falei, sumiu. Irmãos, eu não consegui ficar alegre. Eu não entendi nada, eu fiquei com uma tristeza. Eu falei, não, eu tenho que estar alegre. Eu tenho que estar alegre porque eu tinha uma igreja que estava orando por mim. Eu tenho que estar alegre porque Deus é fiel. Eu tenho que estar alegre porque aquilo que eu profetizei para a minha vida não foi para a minha morte. Então, irmãos, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: cuidado com o que você profetiza para a sua vida. Cuidado com aquilo que você profetiza para o seu filho, para a sua casa. Porque, de fato, a língua ela tanto é para a vida quanto é para a morte. E também tem uma outra mensagem aqui, né, que também falou muito no meu coração, que fica em Salmos 133, que lá diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Qual é o significado disso para mim? O significado é que a igreja unida, que a igreja orando, o Senhor opera milagre. O Senhor trabalha. Irmãos, quando você tiver uma luta, não passe sozinho. Compartilhe com seu irmão, compartilhe com seu pastor, que eles vão te ajudar em oração. Então, essa palavra falou muito forte no meu coração, porque as irmãs fiéis lá na minha casa, entregando o jejum, no círculo de oração, a igreja orando por mim. Então, a mensagem que eu quero dizer é essa: tá passando luta? Não passe sozinho, compartilhe, porque a igreja unida, ela vence. A igreja unida derruba as batalhas espirituais que a gente não consegue enxergar. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para a igreja. Confia, creia, busque e vigie. Então, o milagre chegou para minha vida, o milagre chegou para minha família. E é isso, irmãos. Estou muito feliz em poder estar compartilhando e falando para vocês do milagre que Jesus fez na minha vida. Porque um câncer, o nome já assusta, né? Pelos médicos, a cura de um câncer, um carcinoma, só é considerado com 5 anos. Eu ainda vou estar no processo de, a cada 2, 3 meses, estar fazendo exames. Mas para a honra e a glória do Senhor, eu tenho certeza que foi embora. Pegou as malinhas dele, ó, e foi-se embora. Aqui não retorna nunca mais. Para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, creia que o Senhor ainda cura, creia que o Senhor faz milagre, Jesus salva, Jesus liberta. E é isso, irmão, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Glória a Deus. Obrigado, tá, Luana? Que maravilha. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve. O Deus que continua operando milagres. E eu achei bonito o que a Luana falou, é que, de fato, as nossas lutas precisam ser compartilhadas. É como o pastor vem falando aqui na igreja, nós somos uma família. E se você está precisando de um milagre, você precisa se comunicar, que nós vamos orar, nós vamos jejuar pela sua vida e as coisas vão acontecer. É muito bonito ver, tem como botar o Salmo 118 aí, 17? É muito bonito a gente ver se cumprindo
na nossa congregação, onde a gente congrega, a palavra de Deus. O Salmo 118, 17 vai dizer assim, ó: não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Hoje se cumpriu essas escrituras aqui na nossa congregação. O milagre de Deus na vida da Luana. E o mesmo Deus que atuou na vida da Luana, atua nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. A gente precisa continuar crendo, acreditando, orando, buscando incessantemente até receber a nossa bênção. Ah, irmão, eu estou passando uma luta, vamos conversar, vamos dividir. A luta é nossa, como o pastor vem falando, nós somos uma família, nós somos irmãos. É melhor eu orar por você do que você ficar falando mal de mim. É melhor a gente orar um pelo outro do que ficar falando mal um do outro. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos guerrear. Assim é a atitude de uma igreja congregacional. Num corpo de Cristo, age assim. Eu tenho certeza que o milagre que aconteceu na vida da Luana pode acontecer na sua vida se assim você necessitar. Porque Deus não mudou. E Deus não mudará, meus irmãos. Ele ainda é o mesmo Deus. E com essa palavra poderosa, esse testemunho vitorioso, nós cremos que Deus continuará fazendo um milagre nas nossas vidas. Então eu te convido agora, você que está na campanha, talvez você também precise de um milagre na sua saúde, talvez você precise de um milagre na sua vida física, ou de qualquer outro tipo de milagre, mas continua fazendo a campanha, continua buscando, não desiste do seu milagre, do seu propósito, não olhe para trás, não esmureça no meio do caminho, mas prossiga. Então eu gostaria de te convidar agora a se colocar de pé. Aquelas pessoas que estão no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Em nome de Jesus. Segundo, terceiro, quarto. E também quinto, sexto e sétimo dia de campanha. Isso, irmão, em nome de Jesus. Acredite que o milagre vai chegar na sua vida. Acredite que você, nessa congregação, irmãos, eu estou radiante, porque a cada dia que passa, talvez vocês não consigam compreender, mas o que chega nos meus ouvidos de milagres acontecendo nessa congregação, e não é porque A ou B está aqui, não, é porque Deus está aqui, é porque Jesus está nessa casa. Quando você entra por essas portas aí, entra invocando o nome do Senhor, entra falando com Deus, falando: Deus, eu preciso desse milagre. Senhor, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor existe. Não entre aqui de qualquer forma, de qualquer maneira, não, meu irmão. Entre crendo no teu milagre, que Deus é capaz de realizar e fazer. Então, em nome de Jesus, você que está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima campanha, você já se colocou de pé. E agora eu gostaria de conhecer quem vai começar uma campanha nessa noite. Você que vai começar, se coloque de pé. Bênção, meu irmão, isso aí. Bênção, minha irmã, glória a Deus. Mais alguém? 3, eita, levantou muita gente. Parabéns, que Deus continue abençoando, dando força a vocês. Irmãos, creiam que a bênção virá sobre a vida de vocês. Creia que Deus vai manifestar a glória dele na vida de vocês. E nós vamos orar agora. Vem cá, Aldo. Você está começando a campanha, mas vem cá orar. Nós vamos orar pela sua vida agora. Já começar, vamos agradecer. Nós vamos agradecer a Deus pelo que Deus está começando a fazer nas nossas vidas. Então a oração, Aldo, é oração de gratidão. Senhor, obrigado pela vitória dos meus irmãos. Obrigado pela vitória que o Senhor vai me dar. Obrigado, Senhor, porque eu já consigo ver o vulto do milagre na minha vida. Então, ore agradecendo. Creia nisso. A tua vitória vai chegar. O teu milagre vai chegar, meu irmão, em nome de Jesus. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos é um Deus muito grande e poderoso. E você vai chegar, irmão Otto, eu recebi a minha vitória, quero testemunhar. O domingo aqui foi lindo. Você vê o Julinho, o presbítero Júlio, Elisiane, o Assaro, Miqueias, o Estevão. Irmão, isso tudo é bênção de Deus sobre essa casa. A vida do meu filho, a vida da Luana. Eu sei que você tem um milagre aí. Isso tudo é bênção de Deus nessa casa. Eu costumo sempre falar isso e vou tornar a repetir. Logo assim que eu vim congregar aqui, há uns anos atrás, Deus me deu uma visão aqui no meio dessa igreja. Que no meio dessa igreja era rios de água fluindo aqui, ó. Eu nunca esqueço disso. Então quando eu entro por essas portas, irmão, quando eu entro com uma alegria no meu coração de prestar o meu culto a Deus, de servir ao meu Senhor. Eu não sirvo aqui por causa de só denominação, por causa de homens, mas eu venho aqui me encontrar com Deus. Eu venho
estar no meu culto ao Senhor e receber o que Deus tem de melhor para a minha vida. Então, em nome de Jesus, nessa noite, creia nisso. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração aí agora. Se você está precisando de fé, esse é o momento. Já começa a agradecer pela fé que nessa noite vai ser gerada no teu coração, através dos louvores que foram ministrados, através do testemunho que foi dado da Luana. A Luana é um exemplo para nós, entendeu? Então você, em nome de Jesus, creia na vitória, creia na tua vitória. Saia daqui com o teu coração alegre, que Deus vai te dar. Se você entrou aqui triste nessa noite, você vai sair daqui alegre. Se você entrou aqui pensando em desistir, você não vai desistir. Deus vai te dar alimento para que você percorra caminhos longos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma noite na sua presença, Pai. Te agradecemos porque nós provamos da tua bondade todos os dias, Senhor. Te agradecemos porque a tua boa mão tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja, e nós já podemos ver isso, Jesus. Nós já podemos testemunhar o cuidado do Senhor com todos nós. Espírito de Deus, nós somos gratos porque coisas grandes o Senhor continuará a fazer nas nossas vidas, Pai. Nessa noite eu quero te apresentar cada pessoa que se colocou de pé, Pai, que está disposto a acreditar, a confiar, Jesus, e a depositar a fé somente em Ti, Pai. Algumas pessoas levantaram com causas impossíveis, algumas pessoas levantaram sem expectativa, algumas pessoas levantaram sem fé, mas nós cremos na vitória, porque o Senhor é Deus abençoador, Pai, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado da Tua igreja. Nessa noite nós vamos profetizar, Pai, a cura para quem está precisando de cura, que pela autoridade do nome de Jesus, qualquer enfermidade que se encontrar em qualquer corpo essa noite, que seja retirada em nome de Jesus. Nós vamos, meu Pai, apresentar a prosperidade do Senhor na nossa vida, Pai, o bom cuidado na saúde, o bom cuidado do coração, Pai, que o Senhor continue caminhando juntamente conosco, Pai. Dá forças para o cansado, Pai, dá forças para quem está precisando de fé, Pai, para quem está desacreditado, para quem está precisando de ânimo, que a partir desta noite a chama do Espírito de Deus volte a arder no coração de quem está aqui, Pai, que a chama do Espírito de Deus volte a queimar dentro do coração de todos que aqui se encontram, Pai. Se nós entramos por essas portas sem expectativas, nós vamos sair com a palavra e com a certeza de que o Senhor é conosco e de que o Senhor continua segurando nas nossas mãos, Pai. Visita cada lar, cada casa, cada família aqui apresentada, Espírito de Deus, aonde as nossas palavras não conseguem ir, mas é onde o Senhor pode operar, Pai. Que os corações endurecidos, meu Pai, sejam desendurecidos essa noite, Pai. Que os corações de pedra sejam quebrados essa noite, Pai. E que pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder. Que pessoas sejam alcançadas pela Tua presença, Pai. Nós oramos sabendo que nós temos um Deus e que nós cremos que é, meu Pai, vitorioso. Nós temos um Deus que nós cremos que, meu Pai, irá prover nas nossas vidas, Pai. Ainda que o cenário não seja favorável, ainda que as coisas estejam difíceis, o Senhor continua conosco, o Senhor continua com as mãos estendidas para as nossas vidas, Pai. Toma cada causa aqui essa noite, Pai, cada coração apresentado, cada família, cada lar, Pai. Se há alguém porventura intercedendo por um filho ou por uma filha, Jesus, que o Senhor visite esse filho, que o Senhor visite essa filha, que o Senhor visite esse marido, que o Senhor visite essa esposa, que o Senhor vá dentro da casa dessa pessoa e venha encontrar com essa pessoa, Pai, pois nós cremos num Deus que resgata, num Deus que faz, num Deus que cura, num Deus que opera. Nós sabemos que coisas grandes o Senhor continuará a fazer dentro desta casa, dentro do nosso lar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. Por isso, meu Pai, nós entregamos tudo a Ti, meu Pai, e agradecidos somos pela Tua vitória e pelo Teu cuidado, e a Tua igreja diz amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Pode tomar os seus assentos para fazer muito mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder. Paz do Senhor, igreja. Quero meditar no texto de Mateus, capítulo 6, verso 25. Para ganhar tempo, o tempo passa rápido. Vou ler. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Quantos de nós aqui, em algum momento das nossas vidas, não passamos por um momento de preocupação, de ansiedade, quanto à solicitude desta vida? E, geralmente, as preocupações, ela tende a roubar a nossa paz. E o texto que nós lemos, o contexto desse texto, ele fala, a epígrafe fala do o tesouro no céu, o olho puro e os dois senhores, e a ansiosa solicitude pela nossa vida. E muitos de nós, muitos homens, aliás, têm, às vezes, confiado, às vezes, em uma casa, em um carro que tem, e tem suas necessidades de alguma forma suprida, ao ponto de dizer que eu não preciso de nada, eu não ando ansioso. Mas nós sabemos que as lutas, as adversidades, enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por essa adversidade e temos necessidade ao ponto que o texto diz que são preocupações básicas, como o que comer, o que vestir, o que beber. Quantos de nós já nos preocupamos com isso? Coisas básicas desta vida. Mas a recomendação aqui é que nós juntamos tesouro no céu. Por que juntamos tesouro no céu? Porque o que nós juntamos aqui é passageiro. A ferrugem, o ladrão rouba, desaparece e se vai. Então a recomendação é que nós juntamos tesouro no céu. Porque como nós juntamos tesouro no céu aqui, como igreja do Senhor Jesus Cristo? A palavra do Senhor diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E cada vez que nós adoramos ao Senhor, reunimos para adorar o Senhor, cada momento de adoração ao nosso Deus, quando nós fazemos e plantamos essa semente aqui, é ligado lá no céu, e nós temos uma esperança que este tesouro, o ladrão, homem nenhum pode roubar. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos com o propósito de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso socorro presente, que Ele é aquele que provê todas as coisas nas nossas vidas. Nós confiamos, e estamos falando de uma relação de confiança, de pai para filho. E ele diz assim, imagine se as aves do céu, ela não semeia e nem ceifa, nem colhe. Imagine vós como a relação de pai para filho, nós sendo filho de Deus, e nós temos um pai que tem prazer de nos abençoar. Poderia ele deixar faltar alguma coisa para nós? Mas é uma relação de confiança. Nesta noite, confie no Senhor. Vamos adorar, vamos ligar na terra nesta noite um tesouro, vamos acumular um tesouro no céu através da nossa adoração, através da nossa oferta, através do nosso dízimo. É oferecer a Deus o nosso melhor que nós temos, e será ligado aqui, o que for semeado aqui, será ligado lá no céu, e nós teremos um tesouro onde homem nenhum pode roubar. Vamos adorar a Deus nesta noite com o nosso dízimo e nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos porque tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. E nós esperamos em Ti, Senhor. Quantos de nós passamos por momentos difíceis e o Senhor supriu nossas necessidades. Chegamos até aqui porque a Tua boa e poderosa mão tem sido conosco. Te louvamos nesta noite, Senhor, pelos Teus grandes feitos, pela Tua bondade para conosco, pelo Pai celestial que nós temos, pelo Deus que nos amou primeiro. Pai, abençoa o Teu povo nesta noite. Meu Deus, aquele que está, Senhor, com a preocupação no seu coração, uma ansiedade na sua alma, uma preocupação. A sua alma se abate, Senhor, por causa desta angústia, por causa desta preocupação. Senhor, nós lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades. Lançamos sobre Ti todas as nossas preocupações. E supre, Senhor, a necessidade do Teu povo neste lugar. E Te damos a honra, Te damos a glória e o louvor que é devido somente a Ti, Senhor. Em nome
do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, pode aplaudir. Aplauda. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o teu nome, varão? Jonas? Convidado da noite? Obrigado, Jonas. Obrigado, Jonas. Obrigado por ser o instrumento de bênção na nossa vida nessa noite. Rapaz, ele fez, só faltou fazer a guitarra falar, né? Que é isso, irmão? Que poder é esse? Quantos querem aplaudir a Jesus pela vida do Jonas? É Jonas ou Jonathan? Jonas. Obrigado, filho. Maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se o seu amém fosse o instrumento pelo qual Deus usaria para fazer o seu milagre, você receberia o seu milagre hoje? Eu vou te dar mais oportunidade. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gosto de fazer isso. Eu sei que isso não é jargão de pregador, mas eu acredito muito que cada momento da celebração é um momento oportuno para Deus fazer algo novo na nossa vida. Eu vi uma entrevista, porque a internet tem coisa boa, tem muita coisa ruim, muita coisa boa. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, isso é uma verdade. A gente está aqui num ambiente totalmente favorável. Esse lugar é um lugar de invocação do nome de Deus. Nós não estamos aqui invocando espíritos, nós estamos aqui invocando o Deus que é criador dos céus e da terra.
Nós estamos aqui adorando ao Criador dos céus e da terra. E é bem possível que haja alguém aqui imperceptível a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa falava, alguém entrevistando uma pessoa, e ela falava assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na nossa casa. E ela dizia, eu sou uma adepta da magia negra. Na entrevista lá. E eu sei que existem portais espirituais que são abertos. E o que ela fala é verdade. Então a gente está aqui nessa noite, talvez num amém que você dá, portais espirituais se abram e a tua bênção chega. Mas a gente tem uma tendência, uma necessidade de achar que a nossa bênção vem de alguém. É o pregador, é alguém que canta, e às vezes um amém que você dá é o start de Deus para algo acontecer na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então, enquanto você estiver aqui, não é mais um culto, nem é menos um culto, é o momento que nós escolhemos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. O milagre pode acontecer com a oração de uma criança, e a gente acha que acontece na oração de um pastor. Me incomoda muito, às vezes, um culto de celebração, a gente adora, Deus se manifesta, e no final a pessoa vem pedir para eu orar. Como se eu tivesse alguma coisa para oferecer para aquela pessoa que não viesse de Deus. Aí eu me pergunto, você ficou 1h30 aqui? Será que 1h30 adorando a Deus não é mais poderoso do que uma oração de um homem? Mas as pessoas sentem essa necessidade. Então eu quero dessa palavra que você veio aqui nessa noite. Irmãos, e aqui já para antecipar, para você entender, eu subo nesse altar nessa noite com o meu coração uma mistura de alegria e de preocupação. Fui no médico hoje e não tive boas notícias. Meio que saí de lá como uma flecha no meu coração, sabe? Mas independentemente de qualquer coisa, eu sei que Deus é poderoso. E eu não vou esperar a cura acontecer para eu celebrar, eu celebro hoje. E se morrer, irmão, eu morri celebrando. É melhor morrer celebrando do que morrer murmurando. Amém, meus irmãos? Então aproveite esse momento. A gente está com internet? Não, né? Está com internet? Está sendo... Você que está em casa aí, aproveite esse momento. Se você está aí adorando a Deus, é porque não deu para ir em alguma igreja. Então é bom ter você aqui conosco. Mas você aí, onde você estiver, não importa o que você esteja vivendo, os olhos de Deus estão sobre você também. Então adore a Deus. E se Deus quiser, não importa qual seja o milagre que você precise, Deus tem poder para mudar a realidade, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, o Reinaldo já está alinhado aqui, Reinaldo. Eu vou ler um texto, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Eu vou ler o texto, o Reinaldo que nessa noite também nos honra com a sua presença. É Rosa de Saron, né? Obrigado, tá, Reinaldo? O Reinaldo vai adorar a Deus com uma canção. É um texto conhecidíssimo e eu queria meditar com vocês, não tomar o tempo de vocês nessa noite. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Esse texto ele tem uma correlação com outros evangelhos também. Mateus narra esse texto aqui também, essas histórias, e Lucas também. E eu quero meditar nela nessa noite, para nosso coração. Marcos 5, 21 diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha, eu gosto dessa versão, porque quando essa expressão minha filhinha, ela denota, ela demonstra uma fala permeada com sentimentos, não é algo robotizado. Minha filhinha está morrendo.
venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tem uma versão que diz que ia de mal a pior. Estão comigo aí, irmãos? Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Vamos avançar lá para o versículo de número 37. Ainda nesse capítulo. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Outras versões dizem as carpinteiras, pessoas que eram pagas para chorar em momentos como aquele. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Verso 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E assim, irmãos, eu quero nessa noite, vou fazer uma explanação do texto, mas eu quero nessa noite que você... A Bíblia ela é tão simples e é tão poderosa que a gente às vezes complica para poder tornar místico algo que é tão objetivo. Olha o que Jesus disse em seguida. Ele primeiro diz expressamente que ninguém soubesse. Em segundo, mandou que desse de comer a menina. Olha a preocupação de Jesus. Acabou de ressuscitar a menina. Ele disse: não digam para ninguém. Ele disse isso para quem? Quem estava no quarto. Os discípulos dele. Os pais dela e os discípulos. Irmãos, vocês acham que alguém, um pai e uma mãe que vê a filha sendo ressuscitada, vai ficar calada? Sejam sinceros. Mas ele disse: não fale para ninguém. E a segunda coisa que ele fala é o seguinte: a menina está com fome. Irmão, a menina estava morta. Acabaram de ser ressuscitada. E Jesus estava preocupado com ela para dar alimento, que ela está com fome, irmãos. Isso aqui, só para poder adiantar aqui, irmãos, tem gente que complica tanto as coisas que essas mesmas pessoas são os únicos empecilhos para alcançarem algo de Deus. Colocam tantas objeções e talvez por isso tem gente que anda em círculo, não consegue alcançar vitórias. E escute, é possível que alguém ouça o testemunho que foi dado aqui nessa noite e não consegue se alegrar com o testemunho. Sabe por quê? Porque a pessoa está tão distante de Deus, porque a gente vive um tempo, irmão, escute isso. Jesus disse: porventura na vinda do Filho do Homem achará fé na terra. A gente vive um tempo que a fé das pessoas estão comprometidas. A pessoa ouve um testemunho como esse e ela não consegue romper para acreditar que Deus é poderoso para o que Ele fez na vida da Luana, fazer também na nossa vida. É só um spoiler, não estou pregando ainda não, é só uma palavra de observação. Vem adorar a Deus. Aleluia. Cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor.
Ouvimos tantas palavras, tantos louvores, tantas certezas, mas vou declarar mais uma, que distante dele nós não podemos viver. Sem a presença dele nós não somos nada. O que adianta ter uma letra, mas não ter a presença? Então você que sabe, declare: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma. Te declare: distante de ti, Senhor, eu não posso, não vale não. Escuta o nosso clamor, escuta o meu clamor. É mais o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Declare: eu não posso esquecer o que fizestes por mim, e como alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu nos amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, é mais que o ar que eu respiro. Eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. E não vale a pena existir, pois só tu és. Escuta o meu clamor, é mais que o ar que eu respiro. Eu preciso de ti. Então leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, pois dependemos desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, pois eu dependo desse amor, e sem ti eu sei. Ele te enxergou nessa noite, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meu
meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, então leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, pois eu dependo desse amor, e sem ti sei que morro. Pra terminar, declare: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Aleluia! Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou louvar, 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 porque quando eu louvo, tu entra na guerra e me dá vitória. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque eu tenho a certeza que a minha cura chegará, a minha vitória chegará. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Em meio às circunstâncias, tu te revelas a mim. Não importa o diagnóstico, pois tu te revelas, tu te revelas a mim. E nos dá vitória e nos dá a cura, tu te revelas a mim. Tu te revelas, tu te revelas a mim. Não importa a dificuldade, tu te revelas a mim. Pra terminar, declare: e distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena. Ele escuta o teu clamor nessa noite, escuta o meu clamor. É mais que o ar que eu respiro, ou eu preciso de ti. As lutas e as lutas vêm tentando me afastar de ti. E frieza, escuridão procuram me cegar, mas nós não vamos não, mas eu não vou desistir. E ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer, é contigo até o fim. Quantos sem mão pra declarar, oh, distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena. É uma certeza que nós temos, escuta o meu clamor. É mais que o ar que eu respiro, pois eu preciso. Levanta a sua mão mais alto e aplaude, exalte ao nome do Senhor.
Quantos louvam a Deus pela vida do jovem Reinaldo, né? O homem tem rei até no nome. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Aleluia. Um culto como esse parece que é domingo, né? Sempre é a oportunidade de Deus se manifestar. Meus irmãos, essa história, eu quero aqui... Você já viu muita gente pregando sobre a filha de Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu não sei se eu já meditei nesse texto aqui, realmente não lembro. Se meditei, você vai ouvir de novo, vai ser abençoado de novo. Se não, você não ouviu, vai ser abençoado da mesma forma. Eu queria aqui destacar algumas questões que fazem parte da vida, de todos nós. A gente tem uma tendência a acreditar que quando a luta chega, ela chega só para a nossa casa, só para a nossa vida. A gente tem essa tendência. Muitas pessoas não compreendem essa dinâmica e, às vezes, a gente, na nossa infantilidade, a gente cria algumas indagações, algumas perguntas meio que infantis. Por exemplo, a gente acha que o problema só acontece na nossa vida, na nossa família. E se a gente olhar para o lado, a gente vai perceber que existem pessoas vivendo situações muito difíceis e até piores do que as nossas. Eu hoje encontrei uma irmã daqui lá no médico, ela faz tratamento com o mesmo médico. E enquanto o meu problema é a pressão baixa, o dela é a pressão alta. Ela falou, essa semana fui fazer um exercício físico, o médico não deixou, porque quando mediram, quando aferiram a pressão dela estava para mais de 20, a maior, altíssima. E eu fiquei pensando, saí dali pensando, e é o primeiro tópico dessa mensagem, a gente precisa aprender a conviver com os antagonismos da vida. A vida é antagônica. Enquanto uns sofrem com pressão alta, eu tive que ouvir do médico dizendo, não posso aumentar a dosagem para o senhor porque a sua pressão é muito baixa. Se eu aumentar a dosagem, corre o risco do senhor, a pressão zerar e o senhor ir embora. E eu saí pensando, porque eu vinha refletindo já essa semana sobre esse texto, isso faz parte os antagonismos da vida. Pense comigo, remontando o tempo e o contexto dessas duas histórias. Um dia, em determinada casa em Israel, uma família vivencia aquele dia a alegria de Deus visitar a casa com a vida de uma filha. Um dia em Israel, Deus visitou aquela casa de Jairo, e visitou a casa com o nascimento de uma filha. Quem está comigo, diga amém. Nesse mesmo tempo, em outra casa, uma outra vida foi visitada não com o nascimento de um filho, mas com o diagnóstico de uma doença. Se vocês perceberem, eu fiz questão de ler, a menina filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue sofreu por 12 anos. A Bíblia, ela não dá essa informação de forma aleatória. Há uma conexão nessas histórias. Quem está comigo, diga amém. Não é aleatório que no mesmo contexto, a Bíblia narre a história de uma menina de 12 anos e de uma mulher que sofria 12 anos. Ou seja, há uma conexão nessas histórias. E quando eu olho o texto sagrado, impreterivelmente surge no meu coração a indagação de que Deus quer nos ensinar com essas histórias. Não são histórias aleatórias, desconexas. São histórias conectadas. Porque no mesmo tempo em que uma casa celebra o nascimento de uma menina,
Em Israel, outra casa começa um período de muita dor. Aí você pensa comigo, a vida é assim. Porque é bem possível que hoje algumas famílias choraram, estão de luto pela perda de uma pessoa amada. Mas é bem possível que em outras famílias estejam gente celebrando com o nascimento da vida de um novo filho. Porque a vida é assim. E eu penso que a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, ela deve... Estou revisitando o texto sagrado. Esse ano já li, eu não gosto de falar, mas já li de novo algumas vezes. E todas as vezes que eu revisito esse texto sagrado, por exemplo, de agosto para cá, eu estou revisitando o texto com uma outra percepção. Porque até junho eu tinha sonhos. E a partir de agosto os meus sonhos tiveram que ser readaptados. Então, por exemplo, hoje, quando eu acordo, eu já acordo com a mão estendida, agradecendo porque eu acordei. É claro que vou aqui externar um desejo do meu coração. Eu desejo partir como meu pai partiu. Meu pai, no dia 30 de agosto de 2010, ele dormiu. Falei com ele numa segunda-feira à noite, senti a voz dele cansada. Quando foi na terça-feira, às 6 horas da manhã, dia 31 de agosto, recebo um telefonema dizendo: vem para cá que o teu pai foi embora. Faleceu dormindo. Quando eu chego na casa dele, que eu olho, eu falo: não, ele não morreu, ele está dormindo. Meu pai dorme. É a minha percepção que Jesus deu, que Jesus teve quando falaram: não importune o mestre, a menina já morreu. Aí Jesus disse: não, a menina não morreu, a menina está dormindo. Eu tive essa percepção, assim. Falei para meu pai dormindo lá. E geralmente quando você tem assim mal súbito, a pessoa ou urina ou evacua. Meu pai estava dormindo, nem gelado estava. Eu até pensei: pai, acorda. Na posição que ele estava, ele ficou. Eu tenho esse sonho. Eu peço a Deus, no dia que Deus vier me buscar, eu vim conversando com a Adriana, falei: tá tranquilo, de repente tem gente aí que está mais saudável do que eu, e para morrer só basta estar vivo, os antigos dizem, né? Porque a vida tem essas questões. Enquanto numa família, num lar, se celebra a vida, em outra família as pessoas estão de luto. Agora, o fato de a vida ser celebrada num lugar e o luto no outro, não quer dizer que Deus não permaneça bom de eternidade a eternidade. A gente tem a tendência de olhar assim: eu estou passando luta, fulano está celebrando. Você tem a tendência de pensar assim: Deus me abandonou. Não, o Deus que está com pessoas celebrando é o mesmo que está com você chorando. Quem está comigo, diga amém. Porque há essa dualidade, há esse antagonismo. Naquele tempo, uma casa celebra a vida da menina. Na outra casa, a mulher tem o diagnóstico de uma doença. A menina viveu 12 anos e a mulher viveu 12 anos sofrendo. Agora, olha a conexão dessas histórias. Diz o texto que a mulher, ela procurou vários médicos, não encontrou a cura. Pelo contrário, ela ia de mal a pior. Estão comigo ou não? Agora olha a dinâmica da filha de Jairo. Quando Jairo sai de casa para ir ao encontro de Jesus e convidar Jesus para orar por ela, a menina estava doente, estava enferma. Quando Jairo volta para casa, a menina já tinha morrido. A mulher ia de mal a pior 12 anos, a menina foi de mal a pior em momentos. Quem está comigo, diga amém. Porque a vida é assim. Tem muita gente desviada porque pensa assim: Deus me abandonou, as coisas não dão certo. Talvez tenha pessoas aqui pensando isso. As coisas não dão certo. Houve um testemunho desse que ouvimos aqui nessa noite. Não consegue celebrar porque acha: as coisas não estão dando certo para mim. Deus é Deus. O Deus que curou a Luana é o mesmo Deus que está conosco enquanto as coisas não acontecerem. Tem gente que vive a síndrome de Miriam. Miriam só dançou depois que passou do Mar Vermelho. Dançar antes do passar do Mar Vermelho, que é a pegada.
Então, vejam, numa casa celebra a vida, numa outra há doença. Mas olha para mim, o tempo passa. E 12 anos se passaram. E as histórias e circunstâncias se inverteram. Enquanto a mulher agora, 12 anos depois, celebra a cura, Jairo chega em casa e descobre que a filha não está mais doente. A filha já estava morta. Porque as dualidades da vida, os antagonismos, lidam com a realidade do tempo. Vem comigo de novo, vou repetir para você entender. 12 anos atrás, alegria na casa de Jairo, tristeza na casa da mulher. 12 anos se passaram, onde havia tristeza, agora há luto. E a mulher está celebrando a cura. Vem cá comigo, irmãos. A vida é assim. E o que é interessante nessa história, segundo tópico, é que elas têm um ponto de convergência. Tem realidades diferentes, histórias diferentes, mas o mesmo ponto de convergência. E o ponto de convergência tem nome. O nome dele é Jesus. Para uns o Nazareno, para outros o filho de José e Maria, para outros o Cristo, mas o nome dele é Jesus. É o ponto de convergência das histórias, das realidades, do tempo. Porque tanto uma história quanto a outra, o ponto de convergência é o mesmo. E na verdade é o que faz toda a diferença. Não importa o que você está vivendo, não importa se a dor chegou, se o luto chegou, não importa se a bênção chegou, se a alegria chegou, desde que o ponto de convergência seja o mesmo, que é o Senhor Jesus. Eu tive essa experiência essa semana. Essa semana eu comecei uma semana alegre, feliz, porque amanhã eu vou celebrar 51 anos de vida. Para mim é motivo de toda a alegria do mundo. Comecei a semana bênção. Hoje eu já tive uma notícia ruim. Aí eu pensei, vou chorar? Não, eu vou sorrir com a mesma alegria do dia primeiro. Contaram bênção aqui, né? A irmã Herô, não sei se você vai lembrar, 2, 3 meses atrás, a gente foi comer aqui, ela entrou, ela olhou para mim e falou, tenho 2 palavras para você, pro senhor. Eu falei, diga. Uma, eu sei que vai acontecer, que é uma viagem para Israel. Eu sonho, eu sei que eu vou pisar em Israel, eu vou em Israel quando eu for arrebatado, e quando a igreja voltar eu vou em Israel, mas eu quero ir antes, eu quero ir agora. Você vai em Israel. Eu peguei ali. Aí ela virou e falou assim, Deus vai te dar um carro novo. A Adriana, não sei se ela lembra, a Adriana está tão calejada que ela... Irmãos, escute uma coisa. Não perca a fé. Coisas boas acontecem. Tem gente que já sofre tanto, apanha tanto, que quando ouve uma palavra de Deus assim, a pessoa fica meio receosa. Eu na hora falei, eu recebo. Porque ela não sabia, né? Ela não sabia, e aqui eu vou, para poder testificar a fé de vocês. Alguém me via com um monte de carro aí e achava assim, esse cara é rico. Os amigos sabem que não, o Chicão sabe que não, Chicão, o Otto. É que eu estava sem carro, irmãos. Deus usou da benevolência de um amigo para deixar os carros dele comigo. Só que todas as vezes que ele deixava o carro dele comigo, eu vendia o carro vendia rápido. Olha a bênção de Deus. Quando ela falou comigo, eu estava sem carro. Ela falou, Deus vai te dar um carro. Amém. Eu recebo. E quando foi essa semana, o Chicão acompanha e o Otto também. Quando foi essa semana, um irmão chegou para mim e falou, esse carro aqui é para o senhor. Toma esse carro aí. O Deus que está nesse momento de alegria,
é o mesmo Deus que está no momento das lutas, das adversidades. Porque o ponto de convergência é o mesmo. A fonte do milagre não está em nós, não está na Luana. A fonte de milagre está em Jesus, o Senhor das nossas vidas. E as dinâmicas, elas são diferentes. Olha comigo. Enquanto Jesus foi ao encontro da menina, quem foi ao encontro de Jesus foi a mulher. Mas quando Jesus é o ponto de convergência, não importa se é Jesus quem vai. Estão comigo ou não? Só porque talvez você tenha esquecido. Quando Jesus recebe o convite de Lázaro, olha o que está no versículo 24. Jesus foi com ele. Ele chama Jesus, Jesus foi. Não importa se Jesus vai ao encontro. Porque a menina não poderia ir ao encontro de Jesus. Estava doente e depois morreu. Então Jesus foi ao encontro dela. E não importa se foi a mulher que foi ao encontro de Jesus. Porque quem foi ao encontro de Jesus foi a mulher. No meio da multidão, doente, ela não poderia estar. Eu não quero nem pregar trazendo esses detalhes, porque não é a ideia é essa. Só você compreender. Doente, ela se esforça, vai, toca. Ela vai ao encontro de Jesus. Jesus foi ao encontro da menina. O que isso quer dizer? Não importa o meio, não importa a circunstância. Se Jesus for o ponto de convergência, alguma coisa especial vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente aqui que acha que o milagre vai acontecer, tem que ser dessa forma, tem que ser assim, se não for assim, porque na vida do outro foi assim. Irmãos, na vida de uma pessoa foi de uma forma, e na sua vida pode ser de outra totalmente diferente, mas não importa, desde que seja Jesus. Não importa se é Jesus quem vai, ou se é você que vai até Ele. O que importa é que se for em Jesus, algo novo vai acontecer. E se Jesus for o ponto de convergência, olha que interessante, a mulher recebe a cura e a menina recebe a vida. Histórias diferentes, tempos diferentes, Jesus é o ponto de convergência, antagonismo, mas no final, o resultado é o mesmo resultado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu termino essa mensagem. Para de ficar criando, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não, aproveita, pode ser agora, pode ser nesse momento. E eu não vou ser leviano de dizer, vai receber a bênção, porque não sou eu que determino isso. Mas se você propuser no seu coração e ter fé de tal forma que nada abale a tua fé, algo novo vai acontecer. É o que eu tenho acreditado. Algo novo vai acontecer. Não por mim, não pelos nossos méritos, porque nós não temos nenhum, mas pelo ponto de convergência, que é Jesus de Nazaré. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Feche seus olhos, por favor. E eu vou terminar a celebração agora. Vamos para casa. Feche seus olhos. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Uma das grandes críticas que eu faço com esse ativismo religioso é que, às vezes, fazer algo para Deus nos rouba coisas que são preciosas demais. Às vezes a gente acha que estar na igreja é suficiente. Vir ao culto é bom vir. É bom cantar, é bom pregar, mas que a gente não perca a percepção de que o nosso Deus, por exemplo, chega o final de ano, as pessoas chegam cansadas, chegam fadigadas. Talvez as pessoas estão tão com a mente cheia de nuvens negras que não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, hoje é dia 3 de dezembro. O nosso Deus pode trazer algo novo antes do dia 31. Nós vamos romper aqui mais um ano com a graça de Deus. Teremos o culto da virada. Até 5 minutos antes de um novo ano, algo novo pode acontecer na sua vida.
Se Jesus for o ponto de convergência, não espere nada de mim, não espere nada da nova liderança da nossa igreja, não espere nada de homens, mas se a tua fé, a tua convicção, a tua esperança estiver no ponto de convergência das histórias, que é Jesus, algo novo pode acontecer. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Porque o mesmo Jesus que cura fluxo de sangue da mulher é o mesmo Jesus que ressuscita a menina, mas não perde a percepção da humanidade. Quando a menina é ressurreta, ele diz: deem de comer para essa menina, que ela está com fome. Não perde a percepção. Que o Senhor nessa noite, não sei como é que você entrou aqui, ou você que nos acompanha pela internet, que o Espírito de Deus revitalize dentro de você a convicção, a fé, a certeza de que você você serve e você vive na presença do Deus vivo. Não é de um Deus qualquer, é de um Deus vivo, é de um Deus poderoso que não conhece o impossível. E não importam as circunstâncias, o mesmo Deus que é celebrado onde há vida é o mesmo Deus que é celebrado onde há luto. O mesmo Deus que é celebrado onde as portas se abrem é o mesmo Deus que é celebrado onde as portas se fecham. O mesmo Deus que é celebrado onde há cura é o mesmo Deus que é celebrado onde há enfermidades, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. E bendito seja o nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele de eternidade a eternidade. Então saia deste lugar nesta noite de cabeça erguida, fortalecida e fortalecido no Senhor. Porque se Ele está abençoando essas pessoas que estão do seu lado, fica tranquilo que a sua vez vai chegar. Porque Ele pode abençoar, se Ele quiser. Ele pode abençoar as quase 8 bilhões de vidas da face da terra. Ele pode abençoar na hora, no mesmo momento. E se Ele não faz isso, é porque Ele sabe como agir, como trabalhar. Ele sabe que muita gente não está preparada ainda para receber o que Ele tem guardado e preparado para elas. Então Ele usa o tempo, Ele usa as experiências, Ele usa a nossa comunhão para nos ensinar. Ó Deus, bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade. O que daremos nós a Ti, Senhor? Se juntarmos a nossa vida, a nossa existência, nos acharemos ainda em dívida contigo, Pai. Então nos resta tão somente agradecer, te adorar por tudo e até mesmo por nada. Porque a nossa fé, a nossa confiança não está baseada na cura, no carro, na casa, nas bênçãos materiais que Tu tens para nós. Tu tens isto para os fiéis, mas a nossa esperança está depositada em Ti. Porque se o Senhor deu o Seu Filho, não nos dará com Ele todas as demais coisas? E o que nós não podemos perder jamais é a conexão com o Teu Espírito. É que o nosso coração esteja tão próximo do Teu, que seja possível sentir o pulsar do Teu coração. É o Teu amor, Tua misericórdia, Tua graça, Tua bondade, que traz todo sentido para existir. E a vida, com seus percalços, tem que ser vivida.
com alegria, com firmeza e com fé. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos dá sensibilidade. Tem tanta gente que é sensível à amargura, sensível ao mal, mas que a gente tem a sensibilidade do Teu Espírito, Senhor, para podermos perdoar mais, amar mais, sermos perdoados mais, e que em tudo possamos tributar glória e honra a Ti. Toma em Tuas mãos esta igreja, Senhor. Esta igreja é Tua. Nossas famílias são Tuas. Não há nada que fuja ao limite dos Teus olhares. Nada foge ao Teu olhar. Então eu quero Te apresentar todos nós de Nova Jerusalém. Nos prepara um final de ano, Senhor, abençoado. Ah, Senhor, coisas boas vão acontecer. Obrigado, Senhor, pela cura da Tua filha. Obrigado por tudo que Tu tens realizado na vida dela e na vida dos Teus filhos. Que o Senhor continue sendo honrado, glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, aleluia! Vamos para casa. Vamos ungir ali fora. Você vai sair, você vai receber a unção ali fora. Pode me... Vou ungir a gente ganhar tempo. É porque assim, irmãos, vou ser sincero, eu queria que vocês fossem para casa. Esses fogos aí, eu sou flamenguista e eu vou torcer, tá, irmãos? Vou para casa ver o jogo, não sou mentiroso não, tá? Vou torcer, já tomei meu remedinho para ficar tranquilo. Vou celebrar mais um título, mas é uma loucura, isso aqui, a gente tem que ir para casa mesmo. No sábado, domingo, alguém ali quebrou. Chegamos domingo aqui, estava tudo cheio de sangue aqui na frente. Então vá para casa, por isso que eu vou terminar aqui para a gente ganhar tempo. Tá bom, gente? Vá para casa mesmo e vamos celebrar. E quem não é flamenguista, eu só lamento. Mas torce, vai lá, seca que é bom também. E vai ficar feliz porque nós vamos ganhar. Tu tá rindo por quê? Estenda essas mãos. Nem um olho viu, nem ouvido ouviu, e não desceu ao coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Que a palavra do Senhor venha amalgamar tua alma. Que você confie. Jamais desista. Confie, acredite, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a presença do Espírito Santo de Deus repousem e permaneçam sobre todos os que estão neste lugar, desde agora e para sempre. Nós concordamos dizendo: antes do brado, amanhã, ciclo de oração, consagração, ciclo de oração, como temos feito sempre. Vamos abençoar. Domingo, irmãos, eu quero convidar vocês. Domingo vai ter uma celebração do meu aniversário e eu queria ter vocês aqui, poder abraçá-los, tá bom? Venham. Eu não sei se vai ter bolo aí, meu irmão. Vai ter bolo? Uma coisa eu prometo para vocês: o que eu comer, todos vão comer. Minha esposa, os obreiros já sabem. Essa história de fazer um bolo aqui para uns irmãos, uma festa separada, não. Com todo o respeito que eu tenho para as pessoas, eu vou comer bolo aqui sentado com vocês, vou beber refrigerante. O que eu comer, vocês vão comer, tá bom? Eu queria fazer um banquete para todo mundo, mas não dá. Então, vamos comer bolo e você vai ter a oportunidade e a honra de ter o meu abraço, tá bom? Vamos abençoar a Ilha do Governador. 1, 2, 3. Ilha do Governador, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória pelo sangue. Vão em paz. Deus abençoe. Ótima quarta-feira.